Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto dessa aula são os fito-hormônios, ou seja, os hormônios vegetais que auxiliam no desenvolvimento deles, né? O primeiro hormônio e o mais famoso de todos, com certeza, é a auxina. A auxina é um hormônio super importante, ele já foi inclusive questão de Enem, né? Então a gente vai dar uma focadinha na auxina em relação aos outros fito-hormônios. Nós vamos ter 2 vídeos só para falar de auxina. Então vamos lá. Gente, a auxina, ela é um hormônio que, assim como qualquer outro hormônio, ela age na planta toda, tá? Só que a gente tem que focar não só em relação à auxina, mas em relação a todos os hormônios que a gente for estudar, principalmente para a questão do vestibular. É a localização do foco da produção desses hormônios, né? Onde é que eles são produzidos, depois aonde eles atuam, né? E qual é a função deles. São as 3 coisas que a gente precisa ter bem claras a respeito de cada um dos hormônios. Aonde que são produzidos, aonde eles atuam, tá? E o que eles fazem, qual é a função deles. Bom, as auxinas, pessoal, elas são produzidas pelo meristema apical do caule. Vocês devem lembrar, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos, mas as plantas elas têm 2 meristemas apicais. Apical significa ponta, né? Então, tem 2 pontinhas na planta, tem a pontinha do caule e a pontinha da raiz. A auxina, então, ela é produzida pelo meristema do caule, certo? Então, lá na última partezinha da planta, a gente vai ter a produção de auxina. E todas as células da planta precisam de auxina para conseguir sobreviver, tá? Então, digamos que aqui a gente tem uma plantinha qualquer, aqui tem uma florzinha, aqui tem uma folhinha, aqui tem a sua raiz, e aqui está o seu meristema apical. Gente, a auxina é um hormônio que ela é produzida aqui em cima, e ela vai ter que ser transportada até lá a última partezinha da planta por algum lugar, né? Vocês sabem que as plantas elas têm tecido vascular, ela tem xilema, ela tem floema. Só que nesse caso, quem vai fazer o transporte da auxina não vai ser o xilema, não vai ser o floema. A auxina ela vai viajar através dos parênquimas da planta até chegar lá na raiz. Bom, então os 2 primeiros tópicos a gente já sabe: onde ela é produzida, por onde ela, como que ela consegue chegar, né, no corpinho no resto do corpinho da planta e aonde que ela chega. Bom, ela tem que chegar em todo o corpinho da planta e ela vai chegando lá através dos parênquimas, que são aqueles tecidos de preenchimento que a gente tinha conversado antes. E a principal função dele, pessoal, desse hormônio, é alongar a célula. Uma célula vegetal que entra em contato com a auxina, tá? Então aqui a célula eu estou representando por esse quadradinho e a auxina são essas bolinhas, tá? Um exemplo. Imediatamente depois do momento em que ela entra em contato com a auxina, ela inicia um processo de alongamento. Ela vai ficar mais longa, certo? Se as células, todas as células da planta entram em contato com a auxina, todas elas vão se alongar e a plantinha ela tende a crescer, certo? Tende a ficar mais alta. Então, essa é a função da auxina, né? Desenvolver as células no sentido de alongá-las. Como toda plantinha é feita de células, todas as células podem se alongar e aí a planta ela pode ficar mais longa, né? Ela pode crescer para cima, pode crescer em direção ao sol, enfim. Ela pode crescer dependendo do momento de vida em que essa plantinha tiver. Só que as questões de vestibular, às vezes, elas podem dar uma complicada. Elas não ficam aqui nesses 3 tópicos, né? Onde elas são produzidas, onde elas chegam, né? E o que elas fazem. Às vezes, elas podem vir e te mostrar um gráfico desses aqui, tá? Esse gráfico, pessoal, é um gráfico que te mostra de que maneira a auxina age em diferentes órgãos da planta, né? Por exemplo, aqui, pessoal, nesse gráfico a gente tem em um eixo a taxa de crescimento da planta, né, através do alongamento que a auxina promove, e a variação dela de acordo com a concentração de auxina. A AIA é uma abreviação, né, que a gente utiliza para auxina. Então, olha só, quanto mais auxina a gente tem, talvez, né, de acordo com o órgão da planta, essa planta pode crescer mais ou menos. Olha só o que a gente observa aqui para a taxa de crescimento da raiz. Existem concentrações de auxina
tá? Por exemplo, vou inventar um número aqui completamente arbitrário na minha cabeça. Inventei aqui, por exemplo, digamos que aqui tem o número 2, tá? Se eu der uma concentração ali 2 de auxina para a raiz, tu vê que essa raiz ela vai estar em crescimento, né? Se eu der, por exemplo, uma concentração 4 de auxina para a raiz, a concentração 4 de auxina para a raiz vai deixar ela crescer no máximo dela, vai estar na velocidade máxima de crescimento da raiz. Só que, se eu der essa mesma concentração, 2 ou 4, do hormônio auxina para o caule, ele nem sente que ele recebeu a auxina. Para que o caule consiga iniciar o seu desenvolvimento, a concentração de auxina tem que ser maior. Por exemplo, aqui, se eu inventei aqui 4, eu vou inventar aqui um outro número, sei lá, 6. Concentração de auxina teria que ser ali em torno de 6 para que o caule inicie o seu desenvolvimento. Agora observa, uma mesma concentração de auxina que vai acelerar a taxa de crescimento do caule, para a raiz, essa concentração 6 faria com que tu tivesse uma diminuição dessa taxa de crescimento, né? Então, tu pode ver, nem sempre quando eu estou dando bastante auxina, eu estou favorecendo a planta. Depende. Se eu der a mesma concentração, se eu der a concentração 6 para o caule fica feliz, porque ele inicia a sua taxa de crescimento. Agora, se eu der essa mesma concentração de auxina para a raiz não fica feliz. Ela vai diminuir a sua taxa de crescimento, né? Então, só para vocês entenderem, né, que diferentes concentrações de auxina agem de maneira diferente em órgãos diferentes. Por exemplo, se eu inventar aqui um outro número, vou inventar aqui o número 8, tá? Concentração 8 de auxina agindo no caule. Tu pode ver que a taxa de crescimento dele vai ser ainda mais rápida do que se eu tivesse dado 6, né? Então, essa concentração de auxina para o caule é bacana, ela tem uma taxa de crescimento acelerada. Agora, a taxa de crescimento 8, essa mesma taxa de crescimento, quando eu for olhar para a raiz, ela desestimula o desenvolvimento da planta, né? Desestimula o alongamento. Ela vai declinar o crescimento da raiz. Então, mais uma vez, reforçando aquela situação, né? Essas concentrações de auxina, elas podem agir de maneira diferente na raiz e no caule. Concentração aqui, por exemplo, 10 de auxina, vai fazer com que o caule chegue no seu máximo, no seu potencial de crescimento máximo ali, de desenvolvimento para o caule. Só que essa mesma concentração vai complicar ali o desenvolvimento da raiz. Então, para que a raiz cresça bem, ela precisa de concentrações baixas de auxina. E para que o caule cresça bem, ele precisa de concentrações altas de auxina. Não tão altas, porque vocês estão vendo que a partir desse momento aqui, a gente começa a desestimular, né, o desenvolvimento celular, e por isso a gente vai fazer com que as células não alonguem mais. Certo, pessoal? Essa foi a auxina. Parte 1, porque a auxina parte 2 vem no próximo vídeo. Beijo!